Olá, me chamo Diogo Coelho, sou advogado especialista em direito do consumidor e ainda mais especialista na lei do superendividamento. Hoje quero abordar com vocês alguns tópicos desta lei que veio para ajudar o consumidor, para trazer o consumidor de volta ao mercado de consumo. Logo de antemão, já vou começar dizendo que muitas pessoas têm dito assim: esta lei é para fazer o consumidor não pagar mais as suas dívidas. Não. Esta lei é para devolver a dignidade ao consumidor. Sabe por quê? Pense comigo. Se você está super endividado, ninguém mais, nenhum banco mais te dá cartão, nenhuma forma de crédito, você sequer pode se cadastrar numa loja de aplicativo que precisa de um cartão de crédito. Você sequer pode se cadastrar para tomar um Uber. Então eu quero falar com você aqui sobre esta lei. E de início eu quero explicar para você quem é o consumidor, porque talvez você já ouviu alguém falando sobre isso. A lei do superendividamento. A lei do superendividamento veio para defender o consumidor. E quem é o consumidor? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele vai dizer que o consumidor é toda pessoa física e jurídica que seja o destinatário final do produto ou do serviço. Só que a lei do superendividamento, ela acrescentou alguns artigos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E ela restringiu esta lei, ela restringiu esse pedaço do Código de Defesa do Consumidor aos consumidores pessoa física. Então, se você tem uma empresa, você não pode entrar pela lei do superendividamento. Existem outros mecanismos para lhe defender com relação a juros abusivos, mas aqui eu quero falar especificamente para o consumidor pessoa física. Como que surgiu essa lei? Surgiu de estudos para que criasse uma defesa para o consumidor. O número dessa lei, essa lei ela é promulgada, ela começa a valer em 2021, é a lei 14.871, que ela cria essa estrutura, que ela cria esse nome, consumidor superendividado. Logo de antemão, eu já quero dizer para você que essa lei é para consumidores que estão de boa fé. O que é isso? Diogo, mas o que é boa fé? Boa fé é para aqueles consumidores que não se endividaram porque de uma maneira que eles já sabiam que não iria pagar e aí se endividaram. Então, boa fé é isso. Você trabalhou muito, comprou um carro, achou que ia pagar, perdeu o seu emprego. Você não comprou de má fé. Você não fez aquela compra já sabendo que não conseguiria pagar. Então, essa lei ela usa como requisito fundamental a boa fé. Você ter construído essa dívida de forma que você não já sabe, não, eu vou comprar esse carro aqui porque eu sei que agora já existe a lei do sobreendividamento e aí eu não vou pagar. Não é isso. A lei ela requer a boa fé. E aí eu quero te explicar agora o que é estar super endividado. Porque hoje, por fonte já garantida, que é o Serasa, já diz que mais de 70% da população brasileira está endividada. E ter dívidas é simplesmente você ganha R$ 1.000, vamos criar um exemplo aqui, você ganha R$ 1.000, e aí você paga a sua luz, o seu cartão de crédito, você tem uma dívida. Só que não é uma dívida que você está inadimplente. É uma dívida que você está pagando, seu cartão de crédito. Quando a situação passa a ser super endividado, é porque você já não consegue mais alcançar para conseguir pagar essa dívida. Mas você pode me perguntar assim, Diogo, mas o que é super endividado? De novo, eu gosto muito de exemplos. Vou te dar um exemplo. Você estava trabalhando, você estava empregado, tinha um salário de R$ 2.000 por mês, você pagava sua casa, você pagava parcela do seu carro, colégio dos seus filhos, e aí você foi demitido. Agora você não tem mais emprego, você não tem mais nenhuma renda. E aí o carro atrasou, o colégio do seu filho atrasou, seu cartão atrasou, e você se vê numa situação sem emprego, que aí você
tem uma dívida de mais de 30, 40 mil reais. Você está super endividado. Por quê? Porque você não tem nenhuma condição de pagar aquela dívida. Por isso, e mais à frente nós vamos falar disso, é por isso que a lei concede um benefício de 180 dias para você reorganizar a sua vida e começar a pagar a dívida. É uma carência. Então, quando você se vê sobreendividado, sem trabalho, com uma dívida que você não consegue pagar, tudo deu certo, você consegue ser recolocado novamente no mercado de trabalho, você passa a ganhar R$ 1.500. Mas você que é consumidor de boa-fé, você efetivamente quer pagar as suas dívidas. Só que você não tem como pagar as suas dívidas de uma vez só, com as parcelas que lhe são oferecidas pelo banco, com as parcelas que lhe são oferecidas pelos seus credores. Mas você quer pagar. Você é um consumidor que, de boa fé, construiu essa dívida. E aí, por que a lei do sobreendividamento veio para te ajudar? Porque um dos direitos que o consumidor superendividado tem dentro da lei do superendividamento é a reserva do mínimo existencial. E aí você me pergunta de novo, mas o que é mínimo existencial? É os 30% que muitas pessoas dizem que o judiciário já mandou que não pode piorar ou que pode reservar no máximo 30% de empréstimo, cartões de crédito eleva mais 5%. Não. O mínimo existencial é aquela parcela que vai ser preservada para que você pague as suas contas. Você voltou a trabalhar. De novo, num exemplo. Você voltou a trabalhar. Tem o seu aluguel para pagar, que custa R$ 400. Você tem o seu carro, que é mais 400. Você tem as suas despesas que são necessárias para a manutenção da sua vida. E essas despesas, elas têm que ser preservadas. Um valor ali do seu salário para que efetivamente você pague as suas dívidas. Então, mínimo existencial, você ganha 2 mil. Numa análise, obviamente, com o advogado da sua confiança, numa análise percebeu-se que o seu mínimo existencial é R$ 1.300. Do seu salário vai sobrar 700, que todos aqueles credores vão ter que receber na medida que foi estabelecido, e falaremos mais à frente sobre isso, do plano para que você efetivamente pague as suas dívidas. É por isso que eu bato muito na tecla que essa lei não é uma lei para transformar pessoas em inadimplentes contumazes. Não é uma lei para isso. Essa lei é para que você efetivamente pague as suas dívidas. Mas o que eu tenho que deixar claro para você é que não são todas as dívidas que podem ser incluídas no plano de pagamento da lei do superendividamento. Por exemplo, IPTU, ela não é uma dívida de consumo. O que tem que ficar claro para nós é que, de acordo com essa lei, todas as dívidas que entram aqui são dívidas de consumo. Então, se não é uma dívida de consumo, a princípio elas não podem entrar no plano de pagamento, mas elas podem entrar para ser verificado o seu mínimo existencial. Então, se o seu IPTU, você não pode deixar de pagar o IPTU. Então, ele pode ser entrado lá para reservar o valor que você precisa todo mês. Mais um exemplo que eu preciso lhe dar. Bens de alto valor, bens de alto custo, apesar de serem para consumo, eles também não podem ser incluídos no plano de pagamento. Por exemplo, você comprou uma Ferrari, você comprou um anel de brilhante. Esses bens, eles não podem ser lançados no rol do plano de pagamento. Por que não pode? Porque o legislador entendeu que esses bens não estavam de acordo. Então, voltando um pouco, e eu bato sempre nessa tecla, a boa-fé é imprescindível para que se possa se valer da lei do superendividamento. É bom também a gente falar sobre isso, porque
O consumidor, quando ele se endivida ou quando ele super endivida, existem maneiras. Tem pessoas que se super endividam não porque elas querem, mas porque não foi construída uma percepção sobre o endividamento. Então, a boa-fé, não necessariamente, ela precisa, ou não necessariamente, ela estará intimamente ligado à sua vontade. Muitas das vezes você não recebeu a instrução necessária, o brasileiro não tem educação financeira de base, e, em muitos casos, esse superendividamento vai ser de forma que a pessoa nem viu. Ela vai compra aqui, ó, hoje no cartão, amanhã compra no outro, no outro dia compra no outro, aí é R$ 100 aqui, 200 aqui, 300 aqui. Quando vai ver, a dívida já está gigantesca. A dívida já cresceu absurdamente. Então, a boa-fé também tem que ser observada juntamente com a forma que você se endividou, com a forma que a dívida ultrapassou completamente a sua possibilidade de pagar. Então, você precisa desses requisitos que nós falamos aqui. E aí, para a gente já caminhar para o final, eu quero fazer um resumo daquilo que eu falei aqui, para que você tenha a certeza se você se encaixa na lei do superendividamento. Diogo, lei do superendividamento serve para quem? Consumidor, pessoa física. Apesar dela ter sido uma lei que incluiu artigos dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ela era uma lei para a pessoa física. Qual pessoa física pode lançar mão desta lei? Pessoa física que construiu um superendividamento de boa fé. Tinha o exemplo que eu usei e pode ser usado diversos exemplos. Até mesmo você não ficou desempregado, mas você foi comprando, foi comprando, foi comprando, foi comprando, e quando você viu, a dívida já era maior do que a sua capacidade de pagar. Mas você não pode ter construído essa dívida já com o pensamento de que depois você ia lançar a mão da lei para não pagar. Boa-fé precisa estar aparente. Terceiro, quais são os direitos que o consumidor superendividado tem? Primeiro, se fazer um plano de pagamento para que ele consiga adimplir todos os seus débitos. Nesse plano de pagamento, ele sendo aceito pelo juízo, a pessoa vai ter direito a ficar 180 dias sem pagar nenhuma parcela desse empréstimo. O seu nome pode sair do SPC, do Serasa, de protestos. Você vai ter um plano de pagamento para todas essas dívidas. Vamos criar de novo aqui mais um exemplo. Você tem R$ 20 mil de dívida com dois bancos, 10 mil cada um. O seu mínimo existencial de um salário de 2 mil, o seu mínimo existencial foi de 1.200. Você terá R$ 800 para pagar essas dívidas. Nesse plano de pagamento, terá R$ 800. A dívida é 20 mil. Haveria a suspensão dos juros, da correção monetária e a possibilidade de você voltar ao mercado de consumo. Então, fique ligado, porque o objetivo dessa lei é trazer você de volta para o mercado consumidor, mas já entendendo que você não poderá também lançar a mão sempre dessa lei do superendividamento, porque a lei fala em prevenção e tratamento. Então, no decorrer desse processo também, haveria um tratamento para que você não caísse novamente nessa situação de consumidor superendividado, e aí sim você teria novamente a sua vida no mercado de consumo. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Fique ligado e atento às nossas redes sociais, que mais vídeos serão feitos aqui para que você, consumidor, esteja sabendo e conhecendo os seus direitos.